Boa noite, bem-vindos. Vamos dar abertura aqui ao nosso último Travessias do ano. Quero agradecer aqui a presença de vocês. Eu sou a Carla Belintani, idealizadora da Casa Frida, um projeto que a gente estuda a relação do luto com a arte. É um grupo de 7 psicanalistas, que é a Renata Catassini, a Isadora Lousa, a Paula Mandel, Fabiana Domingues e a Marcela Seff. Nós somos um grupo que a gente oferece esse espaço aqui do Travessias para a gente articular alguns temas que é aberto, não é só para psicanalistas, mas é um espaço para as travessias da vida. E pensando aqui no final do ano, né, essa travessia da finalização de um ano 2022, a gente trouxe aqui para vocês um tema muito caro a nós, que foi inclusive a abertura do projeto Travessias, também foi com Freud, que foi um texto lindíssimo dele sobre a transitoriedade. E hoje a gente está trazendo um pouquinho aqui dos sonhos do Freud, na obra inaugural dele, A Interpretação dos Sonhos, que tem todo o conceito principal da psicanálise. E também, assim, para a gente pensar o que cada um de nós, né, o que a gente sonha, né? Vocês sonham, não sonham? E o sonho como um fator de saúde psíquica, né? Porque o trabalho do sonhar, ele tira de uma racionalização e traz o campo do desejo, né? E aí trazendo um pouco da contribuição do Freud, né? Para a gente pensar o quanto é importante a gente retomar o Freud, voltar a estudar Freud, é que ele diz que uma das funções do sonho é proteger o sono. E aí acho que também algo para a gente pensar, né? O sono, hoje em dia as pessoas estão tendo cada vez mais dificuldade para dormir, e o uso da medicalização, então assim, são noites sem sonho, mas que simplesmente as pessoas dormem à base de medicação, e a gente pensa assim, trazendo da psicanálise, que o sonhar ele é um sinal de saúde, né? Então talvez seja mais do que nunca a gente poder trazer espaços como esse para propiciar o sonhar, né? Não só o dormir como uma função orgânica, mas o dormir também do campo do desejo, do campo do que a gente quer seguir para a vida, né? Do campo da nossa subjetividade. E a gente trouxe aqui para vocês, né, nessa travessia de hoje, alguns sonhos do Freud, que ele descreve na obra inaugural de 1900, que é a Interpretação dos Sonhos. Então, bem-vindos, vou passar a palavra para a Fabi, nossa parceira, que trouxe a ideia, que trouxe que foi a idealizadora desse tema de hoje. Fabi, boa noite. Oi, boa noite a todos, obrigada, Carla. E o sonho, apesar de estar conectado ao sono, né, é lugar de despertar, né, e não adormecer, porque muitas vezes os sonhos nos causa coisas, nos faz falar sobre eles, porque ele é feito de afetos, ele é feito de representações, é um material psíquico e inconsciente, né? E nesse texto do Freud, no livro do Freud, A Interpretação dos Sonhos, ele faz um certo apanhado de vários teóricos que se debruçaram em falar sobre os sonhos, desde Aristóteles até outros mais contemporâneos do Freud. E ele vai sobrepondo uma opinião em relação à outra e vai construindo a própria percepção dele, a noção e a fundamentação dele em relação aos sonhos, né? E eu acho que o que ele traz de mais rico é a associação que ele vai fazendo ao psiquismo, né? Ao inconsciente, porque os sonhos, eles são produções psíquicas inconscientes, né? E ao falar dos sonhos, a gente pode chegar a representações, a significações que muitas vezes são desconhecidas à consciência, né? Apesar de não ser tão fácil pôr os sonhos numa linearidade lógica ou consciente,
as associações possíveis a partir do sonho são possibilidades de trabalho muito interessantes, né? E a gente pensou um pouco esse Travessias, pensando o sonho, pegando esse trabalho tão importante para o Freud, logo no começo ali, quando ele começa a formular a psicanálise, porque nós estamos organizando um grupo de estudo sobre a vida dele para o ano que vem, né? Então, nada mais interessante poder pensar todos esses estudos que ele fez sobre os sonhos e ele também podendo pensar e analisar os próprios sonhos, o quanto o sonho tem a ver com a singularidade, com a individualidade de cada um, né? Os elementos ali presentes fazem sentido para aquele sonhador, e aí a gente sai um pouco do campo do simbolismo compartilhado, às vezes culturalmente, para pensar esse simbolismo na perspectiva singular, né, individual de cada um. Então, depois a gente vai passar as informações, quem tiver interesse em conhecer mais a obra do Freud, psicanalistas ou não psicanalistas, a gente vai gerar um espaço para poder pensar sobre a vida dele, que foi um pensador tão importante, principalmente para nós. Né? Então, todos bem-vindos, vou passar a palavra para a Marcela, e depois a gente abre a roda. Obrigada, Fabi, boa noite a todos. Eu sou a Marcela, também sou psicanalista, integrante da Casa Frida, e a minha fala vai ser breve, porque a gente separou 2 trechos de um filme, que é o Freud Além da Alma, para passar aqui, para a gente assistir juntos, e depois abrir para discussão. Mas eu só queria contribuir, que eu fiz uma associação aqui da minha cabeça sobre o dormir e o sonhar. Hoje em dia, né, quando tem pessoas que têm uma certa dificuldade para dormir, também me parece que é uma dificuldade de também entrar em contato com o mundo interno, porque ao dormir a gente se desliga em parte, né? O sonho é uma prova de que a gente continua trabalhando mesmo em estado de dormência, mas de uma forma mais inconsciente, né? Um mundo interno inconsciente que não está tão presente, às vezes, no momento da vigília, né? Então, o sonho, ele também é importante para contar para a gente sobre nós mesmos. Claro, né? Tem diversos sonhos, enfim, as pessoas não precisam sair por aí interpretando todos os sonhos que têm, mas também é um momento muito importante da vida do ser humano, né? Esse momento do sonhar, esse momento de entrar em contato consigo mesmo, com o seu mundo interno, e os sonhos para além da psicanálise, né? Que são os sonhos que cada um projeta para si próprio, né? Um sonho, uma perspectiva, uma expectativa, que também faz parte do nosso próprio mundo interno, né? Quais são os sonhos que temos? Mas é isso, acho que a gente pode passar agora os trechos. Tiago, se você estiver por aí, quiser começar. Uma explicação sobre esses recortes. O primeiro trecho é de um filme do Fellini, 8,5, de 1958, e esses são os primeiros minutos do filme que se referem a um sonho, retratam um sonho de angústia, do diretor de um filme, é um filme, é um metafilme, uma metalinguagem da produção de um filme, como se o ator principal, que era o Marcello Mastroianni, estivesse ali, sendo um alter ego do próprio Fellini. Então, é um diretor que está num momento de dúvidas criativas, ele está criando um filme e ele não tem a menor ideia do que ele está fazendo, ele está muito angustiado, e o sonho vai dando conta desse confinamento, desse lugar fechado do carro, da fumaça, e ele tentando ampliar os horizontes e criar, e repleto de coisas que conhecemos, né?
todos já voaram no sonho, já ficaram paralisados no sonho, já tentaram abrir a boca e não saía a voz, né? Então, é algo familiar para a gente. E os outros 2 trechos recortados foram do filme Freud, Além da Alma, com o Montgomery Clift interpretando o Freud. E uma curiosidade é que um dos roteiristas era o Sartre, Jean-Paul Sartre, um dos roteiristas desse filme. É um filme muito concentrado no início da vida acadêmica do Freud, o início da criação da psicanálise, enquanto ele ainda estava muito voltado para a histeria, para a neurose. A primeira fase, o primeiro Freud, que, como a Fabi falou, vocês vão ver no grupo, quem for participar com a gente na leitura da biografia do Freud, vão ver bastante esse pedaço, esse momento. Mas vai mostrando um Freud muito angustiado também com aquela fase em que ele estava debruçado em estudar o que ele chamou de a teoria da sedução, e que ele faz uma virada. Não vamos entrar em muitos detalhes aqui, mas o segundo sonho, principalmente, faz uma referência a isso, dos filhos fecharem os olhos para os pecados dos pais. Então, é um roteiro bem concentrado, com a paciente que aparece muito, é como se fosse um compêndio de várias pacientes do Freud, e vale a pena, quem não assistiu, assistir esses 2 filmes. Vale lembrar, né, que quem associa sobre o sonho é o sonhador, né, que essa chave é ali individual, porque o sonho ele é feito de representantes, de memória, de uma série de elementos ali que é do sonhador, né? A gente pode tentar ajudar, mas o material mais rico do sonho, como a gente não lembra muito do sonho, é o que a gente pode falar sobre o sonho. As lacunas que vão ficar, a gente nem sempre consegue resgatar, mas as falas sobre aquele sonho, a rede associativa, são chaves para tentar entender e interpretar o que aquele sonho quer dizer. Né? Bom, eu vou complementar só a fala da Fabi, que acho que essa foi uma das viradas também do Freud, né, de trazer essa singularidade da experiência do sonhar para cada experiência, né, para cada sonhador, para cada pessoa. Então, não existe por exemplo, signos oníricos pré-estabelecidos. Eu sonho com uma maçã, então significa alguma coisa pré-estabelecida. E como vocês viram nesse trechinho, né, que a Paulinha recortou, a associação tem que vir da história de cada um, né? E a partir daí a gente vai entendendo esses deciframentos que vêm do inconsciente, né, que passam a barreira do inconsciente para a gente entender o sentido do sonho, né? Então, a gente queria abrir aqui a roda, quem quiser falar, abrir a câmera, a ideia é que a gente circule também esse tema. Deixa eu só falar mais uma coisa, porque no filme ele fala sobre repressão, né? Repressão é um mecanismo de defesa do psiquismo, né? Para manter fora do psiquismo mesmo, fora da consciência, elementos difíceis, não prazerosos. Então, o sonho, ele passa por um processamento dessas informações, né? Então, tem alguns mecanismos de produção do sonho que o Freud recortou, porque tem muitos teóricos que falam sobre os sonhos, né? Mas o Freud, por exemplo, recorta 2 fundamentais, que é a condensação e o deslocamento. Então, você às vezes tem um afeto, e esse afeto é deslocado para outro representante, que não aquele ao qual está vinculado, né? E aí isso passa pela censura. O Freud faz uma associação, quando ele vai falar do psiquismo, de como se fosse um teatro, um salão, e aí tem como se tivesse um salão principal,
e entre o salão principal e a saída ou a entrada tem um salão intermediário, né? Como se ali fosse a pré-consciência, o outro lugar a consciência e o outro o inconsciente, que como se tivessem convidados tentando entrar e tem os seguranças que vão barrando. E é como se esses convidados pudessem se disfarçar para poder fazer essa entrada, entra escondido, e aí eles barram essa segurança, né? Então o Freud fala que o deslocamento, então é isso, às vezes o afeto dirigido a uma situação aparece ligado a outra, mas sempre com uma via associativa, algum elemento que ligue um elemento ao outro, por isso que a investigação dos sonhos, a gente vai puxando os elementos do sonho para tentar entender para onde eles levam. E o outro mecanismo é a condensação. Às vezes a gente sonha com alguém, a gente fala, era meu pai, mas parecia o meu irmão, de repente o meu vizinho tinha um cabelo, porque ali condensa muitas coisas, muitas pessoas, e isso também facilita no processo de driblar um pouco o nosso sistema de defesa, né? Então, e por isso que também, né, o Freud fala no livro dele, ele fala, o sonho é uma produção psíquica, mas às vezes ele parece tão estranho ao nosso psiquismo, né? Porque traz conteúdos que não são conteúdos tão conscientes ou claros para a gente, por isso que eu brinquei falando que é um lugar de despertar, apesar de estar associado ao sono. Quando a gente resolve tomar um sonho, entender por que a gente acordou angustiado ou acordou de algum jeito, a gente está, de uma certa forma, se despertando para alguma coisa que o sonho trouxe, porque ele comunica, ele traz mensagens do inconsciente, e aí a codificação dessas mensagens exige um certo trabalho associativo, mas muito possível, né? Então, acho que é isso, né? Assim, bem por cima, o mecanismo de repressão que ele fala, que está presente também nos sintomas, enfim, não só na produção do sonho, né? É um mecanismo de defesa do psiquismo. E agora, se alguém quiser comentar, né, esses trechos, falar um pouquinho como se sentiu assistindo. Cláudia? A Gláucia quer falar. Oi, boa noite. Deixa eu abrir aqui a câmera. Não, como você me provocou, né, para a gente comentar sobre o pedaço do filme, o que me chamou a atenção é aquele do sonho que ele acorda chamando a mãe, né, e quem está do lado é a esposa. Eu achei interessante, é como se no sonho a gente voltasse a ser criança, né, fica, né, inseguro, e aí a primeira imagem que vem, né, e o chamado é a mãe. Achei interessante aquele sonho ali, a reação dele, na verdade, acordando ali, despertando daquele jeito. É interessante, né, Gláucia? Porque, de fato, quando a gente dorme, a gente volta para um lugar de vulnerabilidade, né? E o sonho é um portal para o infantil, para o inconsciente, é uma fresta do lugar mais amplo que a gente tem dentro da gente. E uma das músicas da playlist que estava tocando, que algumas de vocês até comentaram, é uma música cantada pelo, eu não sei quem compôs, mas cantada pelo Ney Matogrosso, que ele fala da sensação de acordar de um pesadelo e se sentir criança, se sentir indefeso, e aos pouquinhos como a gente vai voltando depois que acorda, né? Mas, de fato, ali aquela cena é uma cena que remete muito a uma criança acordando e ali a Marta, que é a esposa do Freud, fazendo esse papel de contenção, de acolhimento, de contorno, né? Você está só sonhando, siga. É bonita essa cena.
E eu pensei também, né, que no inconsciente não tem a passagem do tempo, né? Não tem um tempo cronológico de passado, presente e futuro, né? Os tempos, eles se misturam, e como o sonho é uma formação do inconsciente, ele também me parece que tem essa característica de misturar passado com presente, com expectativas futuras também, desejos, né? Enfim, acho que é bem... É intenso sonhar, né? É um baita trabalho mesmo. E só para complementar, Gláucia, o Freud, ele fala, ele vai pensando também, né, quais são as fontes do sonho, né, e ele vai falando, é o somático, é a mente, tem restos diurnos, e ele fala que uma das fontes é a infância infantil mesmo, né, inclusive tem alguns elementos que às vezes a gente recorta da vida, mas isso não entra no nosso campo perceptivo pela consciência, entra pelo campo perceptivo por outras formas que não a consciência, né, da gente, né, se conscientizar que aquilo tá ali, mas a gente está imerso ali naquele ambiente, né. E tem alguns sonhos, inclusive de alguns autores, de que por exemplo, sonharam com uma igreja, eu acho que tem alguma história com uma torre ou uma igreja, que depois viu que aquela igreja que apareceu no sonho é uma igreja de uma cidade que ele depois vai visitar 25 anos depois, e ele encontra que ele passou por ali quando ele era pequeno, né? E ele não lembrava que era dali, mas depois de muito tempo ele volta e se dá conta que ali alguma coisa, né, o capturou, mas que ele não tomou isso como algo consciente, mas que apareceu no sonho. Então, os sonhos, ele vai se aproveitando de um certo material que tem a ver com memória, tem a ver com infância e tem a ver também com infantil com isso que a Má está colocando, né, que é algo atemporal, né, que está ali, o infantil que nos habita também, né, em qualquer idade. Eu só queria ler uma pergunta que mandaram aqui no chat, já vou passar para Maria Cristina, que está com a mão levantada, que a Eliane mandou aqui no chat, né? O sonho tem a ver com a criatividade? E depois, se as meninas quiserem complementar também, por favor. O que eu fiquei pensando, né, que tem um psicanalista, um autor pós-freudiano, que é o Winnicott, que ele vai trabalhar bastante com essa noção de criatividade. Ele é um psicanalista que ele, não sei se inicialmente, se eu posso estar enganada, então eu não vou falar que inicialmente, mas ele foi um psicanalista que se debruçou sobre as crianças, sobre a relação das mães com seus bebês e também no tratamento de adultos. E ele fala, né, ele tem uma noção sobre saúde, que não é saúde que é um sujeito normal, né, sem nenhum tipo de sintoma, sem nenhum tipo de questão. A noção de saúde dele é outra, é quando você tem a capacidade de ser criativo, né, e o que isso quer dizer? Eu acho que é muito mais complexo, mas é você poder seguir mesmo com todas as adversidades que a vida vai colocando, né? E eu acho que o sonho, né, a capacidade de sonhar também tem a ver com a criatividade, porque tem a ver com saúde psíquica, mais do que não ter nenhum tipo de sintoma físico, questões na vida, é saúde psíquica, e sonhar tem a ver com saúde psíquica e poder ser criativo, né? Então, pensei um pouquinho nessa resposta, se as meninas quiserem complementar também. Eu posso complementar, também fiquei pensando nessa pergunta, no que você está falando, né, Má? Também já pensando nessa quantidade de medicação que se vende para dormir, nesse uso de fármacos, né, como auxílio, né, para uma saúde emocional, psíquica. O sonhar, além da questão da criatividade
E essa saúde, que eu acho que você está dizendo, né, que tem a ver com o nosso potencial de simbolizar as nossas experiências, né? E hoje em dia o que a gente vai ouvindo na clínica também, o que a gente vai estudando assim, algo da contemporaneidade, é o efeito assim do trauma na vida das pessoas, como essa capacidade de simbolizar vai ficando empobrecida, né? E o sonhar é uma possibilidade de simbolizar, né? Uma possibilidade de trazer mais saúde e um potencial de simbolização das experiências que a gente vive, né? Então, nesse caminho, complementando o que você trouxe, né, Má, é saúde, né? A gente está aqui como guardiãs do sonhar também, como Freud dizia, né, que o sonhar é um guardião do sono, e a gente está aqui em defesa do sonhar, que a gente possa sonhar mais. Maria Cristina, não sei se mais alguém quer complementar, ou se eu posso passar. Fabi, Paulinha. Maria Cristina, bem-vinda, boa noite. Boa noite, Carla. Boa noite a todos. Eu fico assim encantada porque a gente mal começou o encontro, eu já aprendi tantas coisas. Então, eu só gostaria de até assim tirar uma dúvida, porque muitas vezes a gente ouve dizer que todo mundo sonha e sonha sempre, né? Que às vezes a pessoa não se lembra do sonho, porque eu sonho muito pouco e às vezes passa assim um período bem longo sem sonhar. Então eu não sei se eu não sonho ou se eu esqueço do sonho. E todos os sonhos que eu tenho sempre tem o elemento água envolvido de alguma forma. Não chega a ser pesadelo, né? Mas aparece, chuva, enchente, piscina, sempre aparece água. E não sei se vocês falaram aqui que não existem, né, esses símbolos oníricos, né, para a gente dizer que quem sonha com água é porque é isso, isso, isso. Mas, enfim, é uma curiosidade que eu tenho, porque por que que acontece, né? O elemento água está assim, presente nos raros sonhos que eu tenho, ou que eu me lembro. É isso que eu gostaria de saber. Obrigada, Maria Cristina. É difícil essa pergunta, né? A resposta está aí com você. Talvez poder pensar o que esse elemento água representa para você, por onde ele passa na tua vida, na tua história. Ele deve ter uma importância aí, né? Agora, interessante a tua pergunta sobre o esquecimento dos sonhos, né? E o Freud, ele se debruçou nisso também, quando ele foi pensar os sonhos e escrever sobre isso. E ele fala uma série de coisas. Primeiro, quando a gente acorda, ele fala que a gente é tomado por uma variedade de estímulos, né? E que algo do sonho se perde ali, né? Ele também fala que, às vezes, a gente sonha e quando os elementos são pouco impactantes, que não ganham tanto destaque, também passam despercebidos, né? Diferente de um sonho de angústia, você acorda com afeto, você, né, aquele afeto diz alguma coisa para você, você pode ir puxando, às vezes você consegue pegar uma cena e tentar pensar. Outra coisa que ele diz também que tem a ver com o próprio mecanismo, né, que gera o sonho. Isso dentro da psicanálise, né, porque o simbolismo dos sonhos ele existe e é muito antigo, muito mais antigo do que o Freud pensando os sonhos em 1900, né? Mas a psicanálise trabalha os sonhos de outra forma, né? Um outro elemento que ele fala é que os sonhos eles são compostos por ideias, afetos, mas principalmente, primordialmente por imagens. Então, às vezes fica difícil a gente trazer a lógica do sonho, ela é diferente da lógica da consciência, da razão, da coerência.
Então, o fio lógico do inconsciente e do sonho é diferente da consciência, porque às vezes a gente está contando, a gente estava num lugar, de repente a gente apareceu em outro, com outras pessoas, então são, às vezes, blocos. Diferente quando a gente vai contar uma história quando a gente conta conscientemente, a gente põe um fio lógico, que é um fio da coerência, da razão, e o inconsciente no sonho não dá essa possibilidade para a gente. E também transformar o sonho em linguagem também é difícil, por isso que ele vai, às vezes você pode até acordar impactada com o sonho, mas como é difícil contar, pôr em palavras o que as imagens, os afetos ou as ideias daquele sonho acabaram te causando, né? Então, mas vale a pena, se você se interessar um dia, a gente deixou um link no material de apoio do livro do Freud, né? E lá ele divide em muitas partes, então ele divide fontes do sonho, processo elaborativo do sonho, mecanismos dos sonhos, né? Sonhos com pessoas queridas, sonhos infantis, sonhos de desejo. Então ele divide, é bem dividido. E se você se interessar, você também pode tentar buscar ali algo que te interesse e poder pensar sobre, né, algo que o teu sonho possa te tocar. Tá joia, obrigada. Imagina. Não sei se as meninas querem falar. Eu fiquei pensando, né, enquanto você estava falando, Fabi, na pergunta da Maria Cristina, né, desse recordar o sonho, né, porque acho que quando a gente acorda, às vezes a gente lembra e depois cai no esquecimento. O Freud ele fala, né, que o sonho ele traz um enigma. Assim, esse pedacinho que a gente separou, que mostra o Freud falando desses pecados que ele não pode ver, né, de que alguns olhos precisam ser fechados, é uma mensagem do inconsciente, né? E assim, às vezes é uma mensagem que muitas vezes a gente não se orgulha, ou a gente não quer muito saber sobre ela. Então, é como se ela tivesse que driblar uma censura para que a gente consiga se recordar de fato desse sonho, né? Que primeiro a gente lembra como imagens, para depois contar sobre ele. E o contar sobre o sonho, você já sai de uma posição mais passiva, né? Como se você fosse indo no cinema assistir um filme e o sonho é esse filme. Quando você conta para uma amiga sobre o filme, você já está numa posição mais ativa, você está falando sobre você, né? Então, é um mecanismo muito interessante da gente pensar o psiquismo dos nossos desejos, da gente se conhecer, da gente acessar verdades que têm uma censura, que nem sempre a gente, né, a gente consegue fazer essa costura, né? Porque o sonho ele vem como enigmas às vezes, né? Um pouco como ele está falando, bom, mas o que é fechar esses olhos? Quem precisa fechar os olhos de quem? E no fundo vai ver que ele tem ali algo que ele sentia, né? Que ele estava espionando demais, olhando demais essa relação dos pais, algo de repente, né, do Édipo, né? Assim, na relação com o pai. Mas o Freud ele traz essa provocação e que é tão atual para a gente pensar hoje, né? Assim, o que a gente deseja, o que nos movimenta, né? Não só como algo mandatório que a gente precisa fazer, mas que de fato tem a ver com a nossa história, né? E de repente a água tem uma função aí também na sua história, nas suas associações livres, que seria interessante, de repente você num espaço seu que, né, de mais intimidade, você possa desenvolver, né? Porque parece que são sonhos repetitivos que você vai tendo com essa água, né? Sim. Tá certo, Carla, obrigada. Obrigada a você. Orlinda tinha levantado a mão. Ainda quer falar? Boa noite. Então, eu não li muito a respeito do assunto, mas a gente sempre tem uma história de experiência, né, para relatar. Então, eu fico muito impressionada em relação aos sonhos, que às vezes a gente fala assim, o sonho chega a ser uma visão. Eu não sonhei, eu vivi aquilo no sonho.
né? Seja ele uma experiência positiva, seja uma experiência que nos traz alguma fonte, né? Não vou dizer negativa, mas que possa nos trazer algum desconforto. Então, assim, muitas vezes, ao recordar os sonhos, tem sonhos, por exemplo, que eu já sonhei aqui há tanto tempo, eu acredito que deve acontecer com qualquer um de nós, e que está nítido. Se for para relatar, você lembra perfeitamente todo o ocorrido durante o sonho. Então, isso me deixa muito curiosa, eu fico tentando assim, por exemplo, se eu sonhei com uma ponte, por exemplo, aleatoriamente dizendo uma ponte, e aí eu digo assim, não vou buscar significado, mas depois isso inquieta tanto as outras partes sonhadas que você vai buscar o significado do que significa aquilo, ainda que seja um significado vazio, que talvez não tenha naquele momento nenhuma relação. Mas, assim, na verdade, a gente quer desvendar, né? Eu penso que o sonho, ele perpassa por esse querer desvendar o que aconteceu de fato, o que isso nos traz de fato. Então, eu fico muito curiosa em relação a isso. E aí, então, eu não havia preparado dentro do assunto a ser discutido aqui hoje, mas muito me interessou. E aí eu quero ver depois as fontes que possam ser lidas também, né? Eu tô, a questão do filme eu já peguei, já estava em andamento, mas a questão do chamamento dele pela mãe, isso também me chamou a atenção, porque pareceu ser algo de muito seguro, né? De trazer uma certa segurança, né? Então eu fiquei pensando nisso, que às vezes também, diante das nossas inquietudes, talvez os sonhos também tem sonhos que nos abraça, né? Que nos abraça muitas vezes. Era isso que eu tinha a dizer. Não sei se as meninas... Ah, Fabi, desculpa. Não, cortou um pouco para mim, Orlinda, eu não consegui escutar bem tua fala, mas só para o começo que eu escutei, uma parte que eu escutei que você falou das visões, enfim. Freud também coloca aqui, quando você falou, né, que parece que você viveu aquilo, né, que ele faz uma diferenciação entre realidade e realidade psíquica. E realidade psíquica, não importa o que você viveu na realidade, se aquilo você viveu como realidade no teu psiquismo, você viveu aquilo, né? Porque realidade é um recorte psíquico que cada um faz, né? E o Lacan, que é um psicanalista francês pós-freudiano, ele fala que a realidade ela é feita, na verdade, de 3 registros, que é o real, o imaginário e o simbólico, né? E que cada um aprende a realidade de uma forma diferente. Então, se você sonha, né, aquilo ali é o que é real para você, né? Por isso que quando a gente volta para a vida de vigília, a gente vai, né, entendendo que aquilo ali foi uma produção, a gente vai fazendo essa diferenciação e isso vai acalmando, por exemplo, no caso de sonho de angústia. E uma outra coisa que você falou também, eu acho que é em Aristóteles, eu acho que mas que os sonhos eram vistos como mensagens divinas, produções que vinham dos deuses, né? Então, os sonhos, eles são vistos de formas muito diversas, e a codificação disso também inquietou não só os sonhadores, mas os teóricos, né? Para poder pensar um pouco o que são essas produções desde muito tempo atrás, né? Eu ia só falar sobre esse exemplo que a Orlinda traz, né, da ponte, e a gente está aqui no Travessias, como é uma ponte de alguma forma, né, fazer uma travessia, sair de um lugar para um outro. E o sonho traz isso, né, se a gente começa a prestar atenção no que a gente está sonhando, ele transporta a gente também para um outro lugar, né? Achei bonito esse exemplo. Tem uma pergunta aqui no bate-papo da Gláucia, que seria referente ao sonho lúcido,
que é uma consciência dentro do sonho, a pessoa sabe que está sonhando. Se o Freud diz algo sobre isso. Eu vou dizer uma associação livre aqui também da sua pergunta, Gláucia, mas é muito comum, às vezes, a gente estar sonhando, saber que está sonhando, e aí é como se tivesse um sonho dentro do sonho, né? Então, se a gente pegar uma imagem de uma cebola, né, que tem várias camadas, esses gomos, né, essa cebola que a gente vai cortando e a gente vai entrando em outros sonhos, né, e até tem um termo que o Freud usa, que ele chama do umbigo do sonho, né, quando a gente chega nesse centro do sonho. Mas sim, é comum sim, a gente saber que está sonhando e ser como se fosse um telespectador do próprio sonho, né, de você estar ali, às vezes você está assistindo, às vezes você é o personagem, o que representam esses personagens, esses objetos que aparecem, né, como nesse material que a gente mostrou para vocês. O Décio Gurfinkel, que é um psicanalista que já veio a alguns eventos aqui da Casa Frida, um livro dele tem um capítulo sobre os sonhos dirigíveis, que ele fala justamente, nesse livro aqui, Sonhar, Dormir e Psicanalizar, Viagens ao Informe. Ele fala justamente desse sonho que a Gláucia está falando como sonho lúcido, não sei, Gláucia, se você tirou se você criou esse termo, ou se você leu no Freud, enfim, mas eu achei curioso, né, que o Décio Gurfinkel fala dos sonhos dirigíveis, dessa possibilidade de algumas pessoas, em alguns momentos, conseguirem protagonizar, dirigir mesmo o sonho, e aí fazendo uma metáfora, inclusive com a dramaturgia, fazendo uma metáfora com o teatro, que a gente tem um grupo também de estudos entre as intersecções da psicanálise e a dramaturgia como um apoio metafórico, né? O sonho é, por excelência, uma grande metáfora o teatro é uma grande metáfora do sonho, do que acontece no sonho, né? Então, talvez uma pessoa que tem um sonho lúcido, ali, além de ser personagem do seu próprio sonho, também é diretor, também é autor, né? E porque, de fato, quando a gente sonha, as figuras que aparecem no sonho são sempre o sonhador, são manifestações do sonhador, projeções e disfarces de coisas do próprio sonhador que são colocadas ali pelo trabalho do sonho. E aí eu fui pensando nisso, né? O quanto também a gente pode pensar o sonho lúcido, fazer uma comparação também com os devaneios, com a fantasia, que aí estando nós acordados, mas de alguma forma também fazendo um trabalho de elaboração psíquica, né? A fantasia, de alguma forma, também é um portal para os desejos inconscientes, para os conflitos infantis. Então, a tua pergunta foi abrindo vários caminhos possíveis de pensamento, Klaus. Muito legal. Acho que tem uma outra pergunta aqui da Monique. E o sonho repetitivo? Eu tenho um sonho que chamo de sonho oficial. Bom, posso falar um pouquinho também, se as meninas quiserem complementar. Monique, também, se você quiser abrir o microfone para falar, enfim, fica à vontade. Você quer falar um pouco? O que você ficou pensando? Depois a gente abre aqui. Quer falar um pouco? Oi. Eu estou aqui no escuro porque eu estou esperando a lua aparecer, que hoje é lua cheia, né? Ah. Então, eu estou aqui na varanda. Pois é, eu tenho esse sonho que eu chamo de sonho oficial,
E é muito engraçado, porque eu tenho esse sonho já há muitos anos. É que me ligam eu sou advogada, eu sou formada advogada, mas me ligam da faculdade falando que estavam mexendo nos documentos da faculdade e, no meio dos documentos, acharam um documento meu dizendo que ainda tinha uma matéria para fazer, que eu não podia ter me formado sem fazer essa matéria. É uma coisa tão maluca que volta e meia eu sonho com isso, eu não entendo por quê. Eu já estou até aposentada e ainda sonho com isso. Legal, interessante. É isso, eu fico curiosa. Da onde que vem isso? Uhum. Eu acho que pensando também um pouco no sonho da Maria Cristina, né, do elemento da água, também tem algo aí que é difícil da gente dizer, né? Tem algo seu, do tempo, enfim, que você fez faculdade, não sei, né? Tem algo que é da sua vida aí. Uhum. Mas a sua pergunta sobre os sonhos repetitivos me fez pensar que o Freud, ele fala sobre os sonhos repetitivos como sonhos traumáticos, assim. Ele tem um texto, depois da interpretação dos sonhos, que chama Além do Princípio do Prazer, que é um texto também lindíssimo, super... enfim, assim, tem uma contribuição gigantesca também para a psicanálise, que ele fala sobre os sobreviventes da guerra, da Segunda Guerra, se eu não me engano, ou da Primeira, agora eu não tenho certeza. É da Primeira, né? Tá bom, obrigada. Que os soldados que voltam da guerra, vivos, enfim, eles têm sonhos repetitivos de momentos traumáticos da guerra. Então, que eles, enfim, estão no campo, estão morrendo, alguma situação assim de iminência de morte mesmo. E aí ele diz que ele até se questiona, né? Bom, se o sonho é uma realização de desejo, por que eles estão sonhando uma coisa ruim, né? E repetidamente, né? Então, por isso chama Além do Princípio do Prazer, porque um sonho ruim não causa prazer, né? Muito pelo contrário, causa desprazer. Mas tem isso da repetição, e uma hipótese que ele acaba formulando é que se é um sonho repetitivo, é para elaborar alguma coisa, algo do traumático que não foi simbolizado, não entrou no campo da simbolização, da palavra, da representação, então fica voltando em sonho. E ele usa o exemplo dos sonhos dos soldados da guerra. Assim como algumas brincadeiras infantis também. Ele fala que tem brincadeiras repetitivas, ele dá alguns exemplos, que é algo também que liga do traumático que a criança também estaria elaborando. Interessante mesmo, bem interessante. Vou pensar a respeito. Tá bem. Obrigada pela exposição. Obrigada a você, Monique. E lembrando que o traumático, ele tem a ver com essa não elaboração do psiquismo, né? Não precisa ser, né? Porque ele traz a coisa da guerra, né? Que, bom, por si só é muito traumática, mas não só, não precisa ter um evento traumático, mas só algo, às vezes, que o psiquismo não deu conta de elaborar, e aí está retornando, né? E, Monique, tenta associar, né, o que os elementos do sonho podem te trazer, e se não der para ir pelos elementos, tenta pensar pelo tema, né, porque alguma coisa ficou em aberto nesses sonhos, né, alguma coisa está como pendência, e talvez você consiga pensar alguma coisa e, junto com esses elementos do sonho, o que essa faculdade representa para você, o que os documentos representam para você, né, vai tentando aí associar livremente, né? O Freud vai falando bem dessa associação livre, que não é tão livre, porque, né, eles têm uma certa conexão no inconsciente, mas você vai deixando fluir, né? Então a faculdade representa o quê? E aí puxa para qual elemento, que vai puxando para outro, e assim talvez você consiga chegar num ponto que te ajude a entender um pouquinho melhor. Lembrando que, né, o Freud também diz, né, ele fala do umbigo do sonho, a gente não vai conseguir chegar em toda, né, resolução do sonho, não só da produção onírica,
individual, mas também quando ele está estudando sobre o sonho, ele fala que lá em 1900, e acho que a gente também pode dizer hoje, a resolução completa de uma produção onírica a gente também não vai alcançar, mas a gente pode aproveitar os elementos possíveis, né, que estão aí, que nos permitem pensar e elaborar um pouco melhor, enfim, né, o que for possível. Boa sorte, depois qualquer coisa dá notícia para a gente. Tem sempre um resto, né, Fabi, que não é possível da gente aprender, né, do significado do sonho. Né? Está falando do umbigo do sonho também. Boa lua, Monique! E cada vez que a gente revisita o sonho, principalmente e também esses sonhos repetitivos, esses sonhos recorrentes, cada vez que a gente revisita, a gente tem um insight diferente, as associações podem ir mudando e os sonhos podem ir sendo ressignificados, né, Monique? O trabalho de análise costuma ser um trabalho muitas vezes mais longo, em que esses sonhos reaparecem e reaparecem, é muito frutífero trazer para análise e interpretando e associando ali nesse setting analítico e podendo ver ao longo dos anos como um sonho que parece recorrente e fixo, não necessariamente é fixo, como a Maria Cristina estava falando do elemento água, né? Então, de repente, numa fase da vida pode ser um tsunami, numa outra fase pode ser um copo d'água, como o elemento água pode ter uma... E nesse caso até combina, né, uma fluidez, né? Mas não é só pelo fato de ser água, a faculdade pode ter uma fluidez, enfim, dentro da tua história, e no trabalho de análise é muito interessante, e voltando para os sonhos. E tem uma pergunta aqui no chat da Cidinha, muito interessante. Dá para relacionar a interpretação freudiana dos sonhos com a interpretação Yanomami, onde sonhar é viajar a outros mundos? Ou são cosmovisões excludentes? Muito interessante a tua pergunta e essa relação que você está estabelecendo. E aí vou falar agora por mim. Eu penso que nada precisa excluir nada. Os campos de estudo e de experiências, eles podem se complementar na pesquisa de cada um, né? Mas fazendo uma lembrança da nossa última ou penúltima roda, que era também sobre sonhos, mas não tão voltado para a teoria psicanalítica, foram sonhos na arte, né, que a gente trouxe nessa roda. Um dos autores que a gente recortou para trabalhar junto foi o Eduardo Galeano, com microtextos muito poéticos e que conversava, dialogava muito com um vídeo que a gente trouxe também, que era uma parceria do Salvador Dalí com o Walt Disney, e nesses dois objetos artísticos mediadores que a gente trouxe para discutir, tinha algo nuclear, tinha algo que se repetia, que era uma ideia poética de que quando adormecemos, visitamos o país dos sonhos, de alguma forma. Não sei, quando você fala dessa, que eu desconheço, dos Yanomamis, dessa visão que você está trazendo, me lembrei desse país dos sonhos, que o Winnicott chamava de espaço transicional, né? Que quando e uma viagem para o informe, né? Quando a gente sonha, quando a gente dorme, a gente volta para esse lugar que não é da consciência. Somos sujeitos cindidos, né? Somos muito mais dirigidos pelo nosso inconsciente do que pelo nosso consciente. Essa que é a verdade. A gente gosta de achar que somos senhoras e senhores das nossas ações, mas é uma grande falácia. Na verdade, quem nos dirige, de fato, é aquilo que está escondidinho ali no inconsciente, que o sonho, junto com os sintomas, como a Fabi lembrou, e xistes e outros
exemplos, mas os sonhos são talvez o exemplo mais forte desse portal para o inconsciente, quase como uma visita mesmo para esse país, né, ao qual somos estrangeiros, que é o nosso próprio inconsciente, né? Acho que complementando, né, o que você está trazendo, Paulinha, acho que essa saída do racional para o campo do desejo, né? Então, se a gente pensar nessa abertura de portas que a gente vai fazendo quando a gente sonha, que seria esse contato, né, com os nossos desejos mais íntimos, que vêm em enigmas, em códigos, para serem decifrados, né? Mas se a Cidinha quiser contar um pouco para a gente sobre essa interpretação dos Yanomamis, eu também não conheço. Seria eu também não conheço. Eu sou só curiosa. É que o livro da antropóloga, acho que é Ana Limuja, não sei como pronuncia, o livro está sendo falado na mídia. Então, eu comecei a ver muito e me interessei e quis ir atrás. E daí juntei um pouco a conversa de hoje e fiquei pensando, será que eu vou ter que escolher uma visão de mundo para eu aderir? Como é que é isso, né? Então, fiquei contente que você também já de princípio coloca que não precisa ser excludente. Vamos vendo, né? As coisas podem se compor. Como chama, Cidinha, esse livro que você falou? O Desejo dos Outros. É da editora Ubu. E é de uma antropóloga que viveu um tempo com os Yanomami e escreveu sobre essa experiência dela como antropóloga social, né? E o livro parece muito interessante, mas eu não li. E da psicanálise também o que eu sei é como curiosa. E Cidinha, como pode costurar tudo, né? O Freud bebia de várias fontes, e da tragédia grega, do teatro, da literatura, ele usava as artes em geral, em todas as suas manifestações, como apoio para ele desenvolver toda a teoria. Então, de fato, os campos não só podem se visitar, como devem se visitar, né? Para ajudar a compor e criar. Obrigada. Cidinha, se você até puder deixar referência aqui para a gente. E eu gostei também desse título, né? Desejo dos Outros, né? É isso? Acho que é isso. Vou checar, mas eu tenho quase... É o Desejo dos Outros. Porque eu acho que também que a gente está falando, né, do sonhar como um mergulho nos nossos próprios desejos, né? Nos nossos desejos mais íntimos. E aí você faz essa associação também, né? Então é bem interessante da gente pensar, né? O que seriam essas portas que vão se abrindo ao sonhar, né? Muito boa a contribuição. Obrigada, Cidinha. Gláucia? Olá. É porque eu fiquei curiosa que ela falou do livro, aí eu queria ler para vocês só um trechinho aqui da sinopse, que é interessante, que eu acho que acaba respondendo um pouco do que ela perguntou mesmo. Diz o seguinte: em Um Desejo dos Outros, Hannah Limuja, eu acho, oferece uma porta de entrada ao mundo Yanomami através dos seus sonhos, com o que sonham, o que significa sonhar e por que é importante. Entre os Yanomami, os sonhos não são desejos inconscientes do sujeito, como descreve a psicanálise. Sonhar é habitar outros mundos, deparar com outros seres, e nesses encontros mobilizar-se pelo desejo dos outros. Então, eu acho que se opõe um pouco, assim, né, que é mais como você falou agora, né, em relação ao desejo do outro. Sim, mas interessante. Muito bom esse outro viés, né? Obrigada, Gláucia. Que é isso, é como habitar os outros, né? Como se você acessasse o desejo dos outros, não o desejo de si próprio, né?
Hum. Eu fiquei também, não sei se mais alguém gostaria de compartilhar, mas nessa leitura que a Gláucia fez, fiquei pensando nesse desejo dos outros. Se a gente pensar, por exemplo, como a Paulinha estava dizendo, de uma peça de teatro, de um cinema, de um vídeo que a gente acabou de ver, e até esse movimento surrealista que parte dos sonhos, né? O Dalí, ele dormia, sonhava e já acordava em seguida para produzir o que ele estava sonhando. Então, e ele compartilha isso na arte. Então, a gente, quando isso é compartilhado, né, em forma de arte, deixa de ser um desejo, um sonho só do sonhador, né? É um sonho que é compartilhado com os outros também. Enfim, né? Uma associação que eu fiz com a sua fala, Gláucia, isso é muito bom. E pegando um gancho com a sua, né, Cá? A gente estuda a Frida, carrega o nome da Frida aqui, né? E a Frida foi considerada uma surrealista, apesar dela não se considerar surrealista, mas as obras dela portavam elementos inconscientes, subconscientes, enfim, os surrealistas chamaram ela, né? Enfim, ela foi chamada para fazer uma exposição na França, enfim, o André Breton, ela teve alguns problemas com ele, mas o surrealismo foi levando ela, mas ela não se considerava surrealista, apesar das obras dela, algumas obras poderem ser tomadas como obras que, né, se assemelham, né, às produções surrealistas, mas ela dizia que ela pintava a própria realidade, né? Então, só um parênteses para trazer aqui sobre ela. Nossa nomeação, a Casa Frida, a gente se inspira na Frida como uma artista que passou por muitos lutos e traduziu isso em forma de arte, né? Uma artista que fez diversos autorretratos, e a Fabi, ela estava, né, coordena também um grupo de estudos da obra dela, e o quanto essa tentativa, diversas tentativas de se retratar, né, de pensar, e acho que a gente tem essa proposta aqui também, da gente voltar muitas vezes o mesmo tema, né, da gente fazer juntos aqui uma travessia. Então tem grande influência da Frida nesse aspecto, né, a Frida como algo da arte, uma mulher, né, que é representante da arte para nós. E é isso, né, que não se considerava surrealista, ela pensava, ela produzia a própria realidade dela, né, ela traduzia na arte a própria realidade. Mas tudo isso para a gente engajar vocês, né, com o quanto é interessante a gente estudar o Freud, né, assim, o quanto é atual. E a gente vai começar esse grupo também para a gente estudar a biografia dele em março. E quem quiser se unir a nós também, é uma ideia também que a Fabi idealizou. A gente está muito animado aqui, é uma leitura horizontal, não é uma transmissão de saber, é algo para a gente ir lendo juntos, né? Uma biografia sobre o Freud, do Peter Gay. Então, a gente vai mandar o link também aqui para vocês no bate-papo. Quem tiver interesse em participar, vai começar só em março do ano que vem, então dá tempo de comprar o livro, e começar a ler o prefácio, e a gente está bem animado assim, de fazer essa leitura em conjunto. E vou só acrescentar, já que a gente está falando do Freud, né, que a Frida leu Freud, né, também. Ela leu um texto do Freud, já no final da vida dele, chama Moisés e o Monoteísmo, e ela produz um quadro riquíssimo de elementos, assim, dificílimo de dar conta daquele quadro,
E ela produziu isso, né? Então, foi uma encomenda, mas ela chegou na casa de uma pessoa, estava lá o livro do Freud, e ela lê e faz uma produção a partir disso, né? Enfim, o livro, a biografia do Freud, apesar da gente, né, tá aqui falando, é um trabalhão, né? Ela é enorme, né? Mas ela é bem rica, essa daqui, enfim. Depois a gente vai divulgando, né, nas redes, enfim. Vamos ver como vai ser possível fazer imersão nesse trabalho que o Peter Gay fez, que é uma das biografias mais completas do Freud, muito interessante, traz elementos realmente muito ricos da vida dele. Maria Cristina. Vocês vão deixar no link o livro, né? Mas vocês vão deixar alguma orientação no sentido assim, como vai ser, quanto tempo vai durar? Isso que eu gostaria de saber. Quando vai ser questão também de dia de semana, horário, né? Seria interessante, porque apesar de começar só em março, mas quando chega dezembro, a gente já está com a cabeça assim, já pensando em muitas coisas. Acho que eu já estou lá no outro dezembro. Tanta coisa para fazer. A gente já fechou o início, a gente vai fazer um encontro inaugural para falar um pouco da biografia, para apresentar um pouco e pensar junto no grupo como que a gente poderia fazer essa imersão. O primeiro dia que a gente pensou em se reunir, no dia 7 de março, o grupo vai acontecer às terças-feiras, das 9h30 das 9 às 10h30 da manhã, quinzenal, de 15 em 15 dias. E aí a gente pode pensar juntos ali no grupo o que seria mais interessante, se todos leem em casa e a gente vem para discutir, ou se a gente vai fazendo a leitura juntos, enfim, aí a gente vê o que o grupo, como o grupo vai compondo, né, essa forma de estudar e entrar na biografia dele, né? Então a gente vai fazer um encontro para poder falar sobre isso, e aí de repente se alguém se interessar, comprar um livro, eu adoro livro físico, Sim, mas a gente também pensa em tentar disponibilizar, né, ou PDF das páginas que a gente for lendo. A gente até pensou que se a gente fizer a leitura no grupo, é um jeito de todo mundo ler, né, acessar, mesmo quem não tem o livro, poder acompanhar através da leitura, mas ao mesmo tempo é um outro tipo de dinâmica, né? Então a gente vai poder conversar sobre isso e a opinião de todos vai ser muito bem considerada. Né? Sim. Dia 7 de março. E esses encontros, será cobrado? Tem um valor? Como é que vai ser? Isso, a gente tem um valor, a gente vai cobrar. A gente já fechou? Já fechamos. Foi o valor, acho que 40, né, por encontro. Isso. Certo. Tá ótimo. Já dá para a gente ter uma ideia, né, se vai ter condições de fazer, quanto ao horário, valor, essas coisas todas. Né? Isso. Que bom. E a gente pensou no Peter Gay também, porque tem várias biografias do Freud, mas no caso dele, além de historiador, ele também fez uma formação em psicanálise, então acho que é bem interessante a gente estudar essa versão, né? Tem outras biografias dele também, mas acho que é uma das mais conhecidas essa, assim, até para a gente ter uma introdução ao Freud, entender mais ou menos o contexto dele, né? Viena, o século que ele nasceu, o que estava acontecendo, quais eram as patologias que se lidava na época. Olha só, a Monique tem! Olha que coisa boa, Monique! É uma versão mais antiga essa, né?
Que bom, tomara que você venha ler com a gente. Olha só, ele é grande, ele é um pouquinho grande, sim. Só um pouco. Né? E acho que é interessante não só para psicanalistas, né, mas pela figura que o Freud foi, né, as dificuldades que ele enfrentou na guerra, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, enfim, que fez com que ele precisasse sair de Viena, foi dificílimo para ele lidar com esse luto, sair do lugar onde ele construiu tanta coisa, foi um processo doloroso, ele perdeu uma filha numa pandemia também, né? Então, tem muita coisa interessante, né, para a gente poder pensar aí sobre o pensador que ele foi. E esse o quanto ele é contexto atual, né? histórico é importante, né? É importante não só a questão da psicanálise, mas entender também o contexto, né? A história. Muito bom. Sim. E o quanto que ele foi desenvolvendo também é extremamente atual, se a gente pensar sobre o mecanismo psíquico de hoje, sobre as patologias que a gente vem enfrentando hoje, que é diferente da época do Freud lá atrás, né? Mas o quanto o sonhar continua sendo uma via, né, de elaboração, uma via para se ter um recurso simbólico e que a gente tenha mais capacidade de enfrentar situações difíceis na vida, né? Fazer o trabalho do luto, por exemplo, o trabalho do sonhar, né? Então, tudo isso a gente vai ver juntos aí nessa construção que o Freud fez e a gente poder relacionar com a atualidade, né? Por que Freud hoje? Por que ler Freud hoje, né? Por que ele se mantém tão atual? Então, tomara que vocês possam participar com a gente, Maria Cristina também. E aí já dá tempo para se organizar até março, né? Até lá. Tá ótimo. Monique, você quer contar a sua versão? Fiquei curiosa, essa versão que você tem. Acho que está sem som, né? Não... É que eu estou no celular e eu não sei mexer muito o microfone, mas já mexi. Então, eu tive um divórcio muito pesado. E, nessa época, então, eu fui fazer psicanálise. Eu fiz durante muitos anos. E por curiosidade, eu comecei a ler. Só que eu vou ser sincera, não me lembro de nada, absolutamente nada. Por isso que eu estou achando tão legal que eu provavelmente vou me lembrar e vou me lembrar em situações diversas, né? Então, eu tenho esse livro já, eu comprei ele em fevereiro de 2000. Olha só. Bastante tempo. E eu me lembro que eu gostei muito de ler, que eu ficava grudada no livro. É um livro que ele prende muito. Isso É bom que você não se lembra, né? Porque um dos conceitos do Freud é justamente a gente ter que repetir, né? Recordar, repetir, elaborar. Então, e é interessante. A gente vai repetindo juntas. E é interessante, não sei se vai acontecer dessa vez, mas é interessante que enquanto eu estava no processo de psicanálise e da leitura, eu tinha cada sonho tão louco, parecia que a minha cabeça fez assim na cabeça, chacoalhou, sabe? Tem um ou outro que eu me lembro de alguma coisa, mas era cada um sonho mais maluco que o outro, mas todos tinham um porquê. Bem legal. Esperamos você com a gente, então, Monique. Com certeza, com certeza. Que coisa boa, que bom. Você viu? Vamos sonhar juntas, né? Assim, grupo. Um lugar também para propiciar, né? Esse sonhar, esse trabalho do sonhar, que a gente possa recuperar, né? E também validar o sonhar como algo importante também para nós, para o nosso mecanismo interno, para nossas associações. E também como a psicanálise, ela como é que se diz? Ela faz bem para a cabeça da gente, porque
a gente começa a pensar tanto, sonhar tanto, e eu acho que esses sonhos assim diferentes, eles são resultado daquilo que a gente está falando, está botando para fora, está resgatando. Eu acho que deve ser um pouco disso, né? Sim, vamos descobrir juntas ano que vem. O que será que vai reverberar nessa leitura em nós, nesse grupo? E acho que esse ler em conjunto, né? De alguma forma a gente vai sonhando junto, né? As impressões que vai deixando essa leitura, né? Como a gente também fazia lá na ciranda. Exato. Que bom, estou animada. Nós também, com a sua presença. Muito bem-vinda. E bem-vindas, né? Quem se interessar, bem-vindo. Meninas, eu tenho que sair que eu vou jantar. Porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Adorei participar, estou super animada, já estou com o meu livro aqui esperando o março. Que bom, Monique. Obrigada a você. Obrigada, Monique. Boa noite. Até mais. Bom final de ano. Monique. Obrigada, Monique. Obrigada. Peraí, tchau, Gláucia. Então, acho que a gente vai finalizando, né, também, nosso último Travessias. Agora eu não sei desligar. Obrigada pela presença de todos e todas, foi muito bom. E esperamos vocês no grupo em março. Obrigada. A Stefanelli estava aqui também, que legal. Oi, Stefanelli, boa noite. Até março, Eliane. Até. Obrigada. Bom final de ano para todos nós, né? Uma boa travessia, uma boa bom final de ano. Bom 2023. Um abraço, beijo. Um abraço, Maria Cristina. Tchau, Maria Cristina. Tchau, Gláucia. Tchau.